Caros amigos e amigas, eu tenho um bom tempo histórico de luta no movimento social. Fui sindicalista, ganhei eleição no sindicato do Sindicato dos Têxteis em 1987. Naquele período, a prefeitura de Fortaleza era governada pela prefeita da época, Maria Luísa Fontinelli, do PT. A Maria tem uma história muito grande nessa cidade por moradia, por direito das mulheres, na organização do movimento sindical, na organização partidária e também enfrentou uma dificuldade muito grande em relação ao transporte coletivo. Na época, o presidente do Sindicato dos Patrões de Empresas de Ônibus, entenda que eu estou dizendo sindicato patronal, não é o sindicato de trabalhadores, é o sindicato patronal, que chamava Antônio Azevedo. Ele, historicamente, junto com outros empresários, obrigava, na marra, os prefeitos darem aumento de salário, os prefeitos darem aumento de passagem, e depois que os prefeitos davam aumento no preço da passagem, é que eles davam aumento no salário dos trabalhadores. Eles eram chantageadores. Riam de ganhar dinheiro, tinham uma frota de transporte muito ruim, ônibus lotados, sujos, velhos, uma porcaria. Agora, o aumento de salário era constante e elevado. E a Maria Luísa, estou falando de mulher, teve a coragem suficiente de enfrentá-los. Lembro demais, eu estava no Sindicato dos Têxteis, na minha condição de presidente, juntamente com meus outros companheiros e companheiras, também eram dirigentes do sindicato, e o telefone tocou, não era telefone celular, era o telefone da época, e a prefeita estava convidando para uma reunião no gabinete dela, lá no Paço Municipal, para discutir o transporte coletivo, haja vista, e fazia 6 dias que a cidade toda estava parada. Não porque os motoristas faziam uma greve, porque os próprios empresários faziam uma greve. Os motoristas eram só um saco de pancada dos patrões. Era um objeto pelo qual os patrões conseguiam aumento de passagem. E eles, infelizmente, através do presidente do sindicato, e na época era um pelego nojento, fizeram esse papel sujo contra a sociedade. Aí eu fui para a reunião, eu mais outros 2 diretores que podiam ir, porque muitos tinham que trabalhar e não podia participar de todas as reuniões. A prefeita então falou para todos nós: só gente do povo, o sindicalista, o presidente de associação, moradores, lutadores do povo, só gente do povo. Colocou a posição, problema, cidade parada, a imprensa todinha, de manhã, de tarde e de noite, falando mal da prefeita, que era incompetente, que não resolvia o problema e tal. Mas não falava da sacanagem dos patrões da época.
E ela disse, eu quero ouvir a opinião de vocês. Ao final nós falamos, eu pessoalmente falei, e dissemos que não. Quem tinha que dar aumento aos trabalhadores era o patrão, e não a prefeitura dar um aumento da passagem de forma atravessada para beneficiar o patrão e nós pagar o preço da passagem de ônibus, do jeito que os patrões queriam. Ela disse, eu acato a posição de vocês, corajosa, revolucionária. Pois não é, meus amigos e amigas, que essa coisa perdura até hoje. Eu um dia vinha no ônibus, a prefeita já era Luiziane Lins, olha que faz muito tempo, de 1988, 87, 88. A Luiziane governou a cidade em 2004, 2005 até 2012. E já no segundo mandato da Luiziane, eu tava essa confusão. Eu vinha no ônibus. Aí eu ouvi quando o trocador falou bem alto, para todo mundo dentro do ônibus ouvir. Nós não estamos tendo aumento de salário, porque vocês sabem, né, qual é o feminino de rapaz no verdadeiro português, não sabem? Porque essa não quer dar aumento na passagem. Aí esculambou, fez a fala, muita gente lá dentro do ônibus também, até dando razão ao trocador de ônibus. Resultado, eles votaram no Roberto Cláudio, pensando que iam ter aumento de salário. Aí o Roberto Cláudio acabou com o trocador de ônibus. Hoje não tem trocador de ônibus. O motorista dirige o ônibus e tira o troco, ou então é lá naquele guete. Uma categoria inteira se acabou. Tá vendo como o problema é sério? E agora estão fazendo sacanagem com o prefeito Evandro Leitão. Encerraram algumas linhas de ônibus sem discutir com a prefeitura. O nome disso é sacanagem. De modo, então, meus caros amigos e amigas, que é preciso reagir e reagir com coragem. E o movimento sindical. E o prefeito tem que conversar com o povo. Aprender com a Maria Luísa. Ouvir as pessoas. Se ele não tiver cuidado, os mesmos que fizeram sacanagem contra a Maria Luísa, a Luiziane, vão fazer agora com o prefeito Evandro Leitão. Vão botar a sociedade contra o prefeito que está se esforçando para tirar a cidade do buraco que o ex-prefeito Sartanás colocou a nossa cidade.